estás com ele, meu Pai. Traz, meu Pai, uma palavra aos nossos corações da parte do Senhor, em nome de Jesus. Pai do Senhor, queridos, podem sentar. Só quem é vitorioso, diga glória a Deus. Não ouvi, diga glória a Deus. Obrigado, pastor, pela honra de estar com vocês mais uma vez. Levante a sua mão assim, por favor. Coloca aqui, por favor, na tela, Mateus capítulo 9, versículo 18. 9, 18. Tem um louvor que diz assim, ó. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Oh, vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. É bem fácil esse louvor. Vamos falar somente a primeira estrofe. Levante a mão assim, ó, e diga assim, de uma forma bem suave. Diga, vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Oh, vem, Tu és bem-vindo nesse lugar. Mais uma vez, vem. Diga para ele, Tu és bem-vindo nesse lugar. Oh, vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu, minhas vestes eu, só pra te ver, só pra te ver. Você pode aplaudir Jesus nessa tarde? Mateus capítulo de número 9, versículo de número 18. A tradução ali está um pouco diferente da minha, mas eu vou ler aqui na minha. Enquanto estas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Você pode dizer glória a Deus? Por favor, diga para duas pessoas, diga assim, hoje tem vida para você. Não, fale com mais convicção. Diga, hoje tem vida para você. Pastor, eu posso ficar aqui embaixo? Eu vou ser bem rápido por causa do tempo, porque Deus tem muitas coisas para fazer hoje. O texto está nos relatando um fato. Quem escreveu foi Mateus. Eu sempre digo que uma coisa é você falar que um paralítico andou, outra coisa é quando o paralítico andar, você está do lado dele. Uma coisa é você falar que um morto ressuscitou, e outra coisa é um morto que ressuscitou ser um parente seu.
Muda completamente o contexto do crer. Mateus está nos relatando um fato que ele presenciou. Mateus está nos relatando um fato em que ele estava ali. Então ele escreve, e é bem interessante, o que de fato houve naquele momento. O texto vai nos falar a respeito de uma história de um homem que não era um homem comum, um homem que não era um homem qualquer. A Bíblia vai chamá-lo de Jairo. A Bíblia vai dizer que Jairo ele era um maioral da sinagoga, era um líder espiritual, era um homem influente, sim, era um homem de caráter, era um homem íntegro, era um homem sério e sincero, era um homem que de fato arcava com as responsabilidades que fora dado a ele. Era um homem que conduzia a vida espiritual de muitas pessoas naquela região. A região era Cafarnaum. Cafarnaum é um lugar marítimo, como, por exemplo, eu sou de Maceió. E se você conhece Maceió, você vai perceber que existem muitas praias lá. Então eu vou citar por exemplo, a Praia do Francês, ou então a Barra de São Miguel, ou a Praia do Gunga. Só que Cafarnaum é uma região marítima, porém, a água lá é doce. O mar lá é de água doce. Não é como no Nordeste, que a água é salgada. A região era Cafarnaum, um dos lugares onde a circulação e a movimentação financeira é excelente e é grande. É um lugar bom para investimento. A Bíblia vai dizer que Jesus estava na região de Cafarnaum. E a palavra vai nos dizer que naquela região de Cafarnaum também residia esse homem que era maioral da sinagoga. A Bíblia diz que, por ele ser o maioral da sinagoga, ele era um homem conceituado, ele era um homem de autoridade. Para você poder entender no nosso linguajar, era um homem de peso naquela sociedade. E quando a gente encontra alguém que se destaca entre outros, isso nos importa, isso nos... existe a curiosidade, existe a vontade de querer conhecer, de querer estar, de querer acompanhar essa pessoa. É igual quando você encontra alguém e esse alguém se destaca diante de uma sociedade e você se torna seguidor daquela pessoa. Você se torna seguidor com o intuito de conhecer mais, de saber mais alguma coisa. Então Jairo ele era mais ou menos assim, ele era um homem influente, mas escute, não é porque Jairo era influente, não é porque Jairo era bem-sucedido financeiramente, não é porque Jairo se destacava, não é porque Jairo ele era um homem espiritual, que ele não tinha problema, que ele não enfrentava luta, que ele não enfrentava dificuldades. E o que eu acho interessante aqui, que a gente vai ver no contexto dessa história, é que o problema não era financeiro de Jairo, não. O problema não era no seu casamento, também não. O problema não era no seu relacionamento pessoal e interpessoal com as autoridades ou com as pessoas daquela região, também não. Ele era bem conceituado. O problema não era na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, porque ele era um maioral da sinagoga e ele cumpria as suas atividades exigidas naquela época de uma forma bem excelente. Não, mas o problema se estabeleceu-se dentro da casa de Jairo. Dê uma olhadinha para duas pessoas e pergunte: está tendo algum problema na sua casa? Aleluia. Não, faça isso olhando para o seu irmão. Pergunte: está tendo algum problema na sua casa? Está tendo algum problema na sua família? Está tendo alguma divergência lá? Olhe para ele e diga: se está, diga: eu tenho uma boa notícia para você. Pegue na mão dele e diga: hoje Jesus vai entrar na tua casa, vai visitar a tua casa e esse problema vai cessar. Sabe por que vai cessar? Por que, pastor? Porque hoje é tarde de milagre, aleluia. Sabe por que vai cessar? Por quê? Porque hoje é tarde de vitória. Levante a sua mão, e abre a tua boca e dá um glória a Deus aí bem alto para Jesus. Eu tenho uma frase que quando eu a ouvi, eu tomei para mim, e desde então, isso tem sido de forma crescente para a minha vida, porque eu estou vivendo isso, eu estou vivendo isso. Qual é a frase? Todo lugar deixa de ser comum quando Jesus passa por ele. Aleluia. Eu vou ler de novo para você não esquecer. Todo lugar, diga comigo, todo lugar. Não mais alto. Todo lugar deixa de ser comum
Quando Jesus passa por ele, olhe para alguém e diga: tua casa vai deixar de ser comum, tua família vai deixar de ser comum. Diga para ele, porque nessa tarde Jesus vai entrar lá, Jesus vai passar por lá. E esse problema se estabeleceu, sabe aonde? Sabe em quem? Na filha de Jairo. Nós que somos pais, quando casamos e os filhos não vêm, nós vivemos para o cônjuge. Mas quando os filhos chegam, nós passamos a ter uma vida de renúncia e vamos viver a vida para eles, sim ou não? Aleluia. Aqueles que são pai e mães de verdade se preocupam em tudo e em todos os aspectos com os filhos. Como por exemplo, eu tenho um casal de filhos, ele tem 32 e a menina tem 24. Até hoje eu monitoro os dois. Agora, por exemplo, eu sei onde eles estão e o que estão fazendo. Sabe por quê? Porque mesmo eles casando, ficando idosos, sendo avós, eu ainda vou ser pai. Aleluia! Eu vou permanecer sendo pai. Mesmo quando Jesus me levar, eu ainda vou continuar sendo pai. Sabe por quê? Porque como um pai foi o privilégio que Deus me deu. E sabe o que a Bíblia diz? Eu sou a maior autoridade constituída na terra, depois de Deus, sobre os meus filhos. A Bíblia diz que eles são heranças para mim. Deus me deu a sua herança, me confiou a sua herança. Eu tenho cuidado, vou cuidar. E enquanto vida tiver, eu sou intercessor dos meus filhos, invisto nos meus filhos, oro por eles, jejuo por eles. Sabe por quê? Porque os meus filhos não serão aquilo que o mundo vai determinar, não serão aquilo que o mundo quer. Os meus filhos serão aquilo que a Bíblia diz que eles são. Os meus filhos são heranças do Senhor. Os meus filhos são como flechas nas mãos, aleluia, do flecheiro. Levante a sua mão, eu vou liberar uma palavra para o seu filho nessa tarde. Levante a sua mão. Oh, isso vai ficar cravado na tábua do teu coração, como sacerdote e autoridade constituída. Eu quero dizer, para que os céus de Brasília me ouçam, para que os céus de Brasília, onde esse meio de comunicação alcance, o teu filho não será prostituto, a tua filha não será prostituta, não será criminoso. O teu filho vai alcançar os lugares mais altos que a terra possa produzir para ele. Os teus filhos serão filhos de excelência, serão exemplos de conduta, serão exemplos de pais, serão exemplos de esposa, serão exemplos de filhos. Os teus filhos alcançará o melhor da terra. Se você crê nessa palavra, receba. Camandioste, palavra vasso rebiate, camandio. Sabe o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo correntes sendo quebradas. Corrente sendo quebrada. Eu quero dar uma ordem para esse demônio que me escuta. Você não vai prender esse moço. Você não vai levar ele para as drogas. Você não vai levar ele para o crime. Assim diz o Senhor. Vai levantar o teu filho como profeta na terra, como autoridade na terra. A filha dele estava doente. A situação piorava a cada dia. Ele procura os meios que é necessário procurar, sim, da medicina. Ele leva os médicos, mas a situação não muda. Mas de repente, sabe, ele lembrou de que ele, passando por alguns lugares, ele começou a ouvir falar a respeito de algumas pessoas que deram testemunho a respeito de um homem que tinha chegado em Cafarnaum. Ele começou a ouvir. Olhe para duas pessoas e diga assim: a partir dessa tarde você vai começar a ouvir, aleluia, aleluia. E diga assim: e a fé vem pelo ouvir, aleluia. Diga: e o ouvir a palavra. Olhe para ele e diga assim: cada vez que você ouvir alguém falar de Jesus, diga o nome Jesus, você vai ouvir a palavra. E cada vez que você ouvir o milagre de Jesus, balance ele e diga assim: a sua fé vai ser edificada. Você vai receber fé e a sua fé vai produzir o seu milagre.
Ele ouviu falar, mas ele não se contentou só de ouvir. Ele se aproximou dessas pessoas. A história diz que ele pergunta, né? Eu sou Jairo, deixa-me te perguntar uma coisa. Eu sou uma autoridade espiritual, eclesiástica, e eu quero saber, porque eu sou o maioral da sinagoga. Tu fostes curado mesmo por esse homem? Fui, seu Jairo. Ele me curou. Eu era cego e ele me curou. Eu era surdo e ele me curou. Eu era endemoniado e ele me libertou. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ele começa a escutar alguns testemunhos. E esses testemunhos que ele escuta falar a respeito de Jesus, alguma coisa dentro dele começa a mudar. Aleluia. Sim, porque a palavra veio para a mente dele e desceu para o coração. Escute. Tudo que você vê e tudo que você ouve desde quando você nasce, vem para a sua mente, desce para o seu coração e executa. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque esta palavra, João diz que Jesus é essa palavra, porque esta palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela vai na divisão da alma e do espírito, ela faz separação entre juntas e medulas, e ela está apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Então quando Jairo começa a ouvir falar de Jesus, essa palavra penetra na mente dele, desce para o coração e uma verdade começa a brotar. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu conheço Jesus, eu conheço a verdade. A Bíblia diz que ele afirma: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então quando ele conhece essa verdade vai destronando todas as barreiras, todos os obstáculos que começam e foram produzidos emocionalmente na alma de Jairo. A palavra vai quebrando as cadeias, a palavra vai desfazendo todo o impedimento, e algo dentro dele começa a acontecer, um desejo começa a brotar, uma esperança começa a surgir. E qual era o desejo? E qual era a esperança? Eu quero saber quem é esse homem, eu quero conhecer esse homem que cura o cego, eu quero conhecer esse homem que cura os paralíticos, eu quero saber quem é esse homem que ressuscita os mortos. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E em meio a tudo isso, agora ele vai se deparar com uma situação difícil. A filha dele está morrendo, ele gasta os recursos, ou melhor, ele procura os recursos para trazer a solução e não encontra. De repente ele tem uma informação. Diga comigo bem alto, diga informação. Não mais alto, diga informação. Pegue na mão de alguém, por gentileza, pegue na mão de alguém, pegue na mão de alguém, pegue na mão de alguém, olhe para ele e diga assim: essa semana ainda, você vai ter uma informação, e essa informação vai mudar o contexto da sua história. Diga: essa informação vai produzir vitória para você. Mais alto, diga: essa informação vai trazer o milagre que você precisa. Que informação foi essa, pastor? O Rabi da Galileia está na região de Cafarnaum. Ei, deixa eu trazer uma novidade para você, porque talvez você não entenda, talvez você esqueceu, talvez você não saiba. Pastor, como é que você sabe disso? A sua expressão me diz isso. Eu quero dizer para você que o meu Jesus está em Brasília. Tu rimi la faço comontrio, que namantu replafassai. O meu Jesus está em Brasília. E quando ele sabe que aquele homem que curava os enfermos estava em Cafarnaum, ele decide procurar Jesus. E quando ele decide procurar Jesus, por meio de informações, ele descobre que Jesus está em uma ilha chamada Gadara. Mateus capítulo de número 8, de 23 a 27, vai relatar que Jesus vai à ilha chamada Gadara, e o propósito dele ir lá era qual? Libertar 2 moços que eram possuídos por uma legião de demônios, que fazia com que eles se alimentassem de pessoas mortas. Então ele vai. E quando ele vai, você não vai encontrar no texto dizendo quantos dias ficou e quanto tempo foi o percurso de Cafarnaum para Gadara.
O texto diz que ele pega o barco, os discípulos entram com ele no barco e ele vai, aleluia. Não se sabe, mas a Bíblia vai dizer que ele esperou, aleluia. Sabe, querido, sempre em nossas vidas tem o tempo de espera. Sempre na nossa trajetória tem o momento da espera, aleluia. Sempre, sabe o que é que Davi diz no Salmo de número 40? Esperei, não ouvi, esperei, com paciência, aonde? O que é que ele fez? Ele se inclinou para mim. Olha aqui, ei, eu estou aqui, ei, eu estou te vendo, ei, eu cheguei, ei, quando Deus diz isso, ei, aí a Bíblia diz, e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Parece-me que eu estou vendo, Jesus está voltando de Gadara. Quando ele volta de Gadara, há uma multidão esperando ele, porque a notícia dos milagres de Jesus tinha se espalhado em toda Cafarnaum. Então havia muitos enfermos, havia muitas pessoas possessas de espíritos imundos. Então quando Jesus chega naquele lugar de embarcação, alguns discípulos pegam Jesus e o levam para um lugar. E Mateus aqui vai escrever dizendo, enquanto estas coisas lhe dizia, Jesus estava compartilhando alguns acontecimentos, trazendo alguns ensinamentos do que ele tinha para aquelas pessoas que precisavam de milagre, que precisavam de socorro. Mas enquanto isso estava acontecendo, a Bíblia vai dizer que Jairo decide ir até Jesus. A Bíblia vai dizer que ele estava na região, pois Jairo morava também em Cafarnaum. A Bíblia vai dizer que ele vai ao encontro de Jesus, e quando ele está indo ao encontro de Jesus, agora ele sabe que Jesus estava em um lugar. Então quando ele vai na direção daquele lugar, ele tem uma segunda notícia, e a notícia foi, a tua filha acabou de morrer. A tua filha acabou de morrer. Eu lembro que no período do Covid, aleluia, eu perdi 18 pessoas da minha família, foram mortas de Covid. Eu vivi um dos períodos mais difíceis da minha vida, porque de cada 4 em 4 dias, eu recebi uma notícia que morreu 2, morreu 3, morreu 4, de uma só vez. Eu peguei Covid, 75% do meu pulmão comprometido. Quando eu estava aqui em Brasília, dentro do Agarram, aleluia, lá no hospital, quando eu saí de onde eu estava para ir procurar um pneumologista lá dentro, a voz do meu pai bradou, e ele disse, o que você faz aqui? Eu disse, eu vim para um médico. Ele disse, volte para casa, porque eu sou Deus que te curo, aleluia, e voltei para ali, onde eu estava hospedado, aqui no Parkway, e o Senhor me curou, e até hoje eu estou aqui dando glória, e dizendo que Ele é bom, aleluia. Você pode levantar a mão e dar um glória a Deus aí, bem alto. Parece-me que eu estou vendo, quando Jairo escuta que a filha dele morre, ele agora fica indeciso, ele agora começa a imaginar, e agora, eu volto para casa para sepultar a minha filha, ou eu vou procurar a solução da situação? E agora, o que é que eu faço? A esposa manda um recado, fala para Jairo voltar para casa, a menina precisa ser sepultada, o culto fúnebre precisa ser feito, mas e agora, o que é que ele vai fazer? Ei, deixa eu te falar uma coisa, as suas escolhas de hoje vai definir o seu amanhã. Eu serei amanhã o que eu decidi ser hoje. Guarda isso no teu coração. Em alguns momentos na sua trajetória de vida, vai haver momentos de escolha, vai haver momento de decisão, vai haver situações em que você vai dizer, eu creio no milagre, ou eu creio na situação, eu acredito no impossível, ou eu vou ficar paralisado por aquilo que eu estou vendo. Balança seu irmão com força e diga assim, a Bíblia diz, diga bem alto, a Bíblia diz que você não vive por aquilo que você vê, você vive por aquilo que você crê. Hoje você não está vendo o milagre, mas você crê que ele vai ser liberado. Hoje você não está vendo os feitos, mas você crê que ao chegar na sua casa vai ter acontecido.
E agora? Eu vou. E a Bíblia diz que ele vai encontrar Jesus. A Bíblia diz que ele vai encontrar Jesus. A Bíblia diz que ele vai. A Bíblia diz que ele decide e ele vai. E quando ele chega onde Jesus estava, sabe o que a Bíblia diz? Que ele vai até Jesus. O que eu acho interessante, já vou terminar, que ele não chega lá dizendo: ei, eu sou o Jairo. Ei, eu sou a maior autoridade espiritual que tem aqui. Ei, eu sou um homem influente, então esse Jesus aí tem que me receber. Não. Sabe, ele tirou aquela, eu vou conjecturar aqui. Ele tirou aquela capa de autoridade. E ele vai até Jesus, não como Jairo, ele vai como um pai. Um pai que precisa do socorro divino. Um pai que precisa que um milagre se estabeleça na sua casa. Deixa eu te ensinar uma coisa bem bíblica nessa noite. Você pode ser um juiz lá fora. Você pode ser a pessoa mais rica de Brasília lá fora. Você pode ser o empresário mais bem sucedido lá fora. Você pode ser o homem ou a mulher que tenha milhões de seguidores lá fora. Mas quando você entra pelas portas, você é igual a todo mundo. Quando você entra pelas portas, você não é juiz, você não é promotor, você não é empresário, você não é bonito. Não. Aqui não é a tua beleza que aparece. Aqui não é o teu dízimo que aparece. Aqui não é a tua intelectualidade ou capacidade ou teu diploma que aparece. Não. Aqui que aparece é Ele. Aqui que aparece é Ele. Aqui que aparece é Ele. É o nome dEle. É a estrela dEle. É a presença dEle. Jairo disse: ei, eu estou aqui como um pai e vim te pedir uma coisa. O que, meu filho? A Bíblia diz que ele se prostra e ele diz: vem na minha casa. Porque eu sei que se tu for na minha casa, a minha filha, que eu tive a notícia que acabou de morrer, ela vai viver. Eu quero terminar, aleluia, bendito é o nome de Jesus, trazendo aqui um seguinte tópico para você guardar no teu coração. Jairo disse: eu sei, aleluia, eu sei que se você for na minha casa, a minha filha vai ressuscitar. Deixa eu te fazer uma pergunta: você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Olhe para o seu irmão e pergunte para ele: você conhece Jesus de verdade? Porque se você conhecer Jesus, essa guerra aí vai cessar. Se você conhece Jesus, esse milagre que você precisa vai acontecer. Se você conhece Jesus, essa porta que está fechada vai abrir. Se você conhece Jesus, aqueles que estão enfermos na sua casa ainda hoje serão curados. Se você conhece Jesus, o mal que se abrangiu no seu corpo, quando você vir para cá daqui a alguns minutos, vai desaparecer. Você conhece Jesus? Eu sei que se você for e colocar a mão sobre ela, levante e saia do seu lugar, corra para cá, corra para cá. Toda a igreja, me ajude, venha. Segura. Toda a igreja, venha, levante, venha. Toda a igreja, venha. Venha, corra, que eu preciso compartilhar algo aqui com você e logo após vocês vão cantar. Venha. Eu não quero ninguém lá atrás. Você veio hoje para cá para receber milagre. Você veio hoje para cá para receber vitória. Por favor, vem para cá, toda a igreja. Cola mais aqui, pertinho de mim. Vem mais para cá, gente. Vem mais para cá. Me ajuda, gente. Você precisa entender que esse culto de terça-feira de tarde é culto de milagre, é culto de resposta, é culto de manifestação de Deus. Não vem para cá para estar aqui conversando com os outros lá fora, não. Vem para cá para receber. Vem para cá com propósito. Vem para cá dizendo: eu sei quem tu és. Eu sei que tu estás ali. E eu não vou voltar para casa da mesma forma. A situação não vai permanecer do mesmo jeito. Vai ter mudança aí. Escute. Eu tenho 3 netos. Minha nora teve agora 3 meses gêmeos. E eu tenho uma Laura que tem 2 anos de idade. Quando a Laura completou 13 dias de nascida, estava em casa com a minha nora. A minha nora vai trocar a fralda dela, um criado de 1 metro mais ou menos.
Laura cai de cabeça para baixo. Literalmente, Laura morre. Literalmente, Laura morre. Meu filho chega na minha casa, no meu apartamento lá, e me acorda desesperado. Pai, Laura caiu do criado e ela está desacordada, ela está roxa, ela não fala nada, não tem pulsação. Pai, eu acho que a minha filha morreu. Eu levantei da cama, troquei de roupa, desci nas carreiras, peguei o carro com ele e fomos para um postinho de saúde. E quando nós chegamos no postinho de saúde, a enfermeira disse assim: você é o quê? Eu falei: eu sou o avô. Ele disse assim: a menina está morta, morreu, não tem pulsação, não tem solução, está morta, literalmente morta. O corpinho dela estava roxo. Aí eu peguei ela e eu disse: agora leva para o hospital da criança. Meu filho disse: pai, deixa eu ir dirigindo, porque eu sei o caminho. Escute, 6h30, mais ou menos 7 da manhã, horário de pico, trânsito pegado. Ele foi dirigir o carro, eu saí, sentei atrás aqui e a minha nora aqui, e nós começamos, e a minha nora chorando desesperadamente. Quando o carro desceu uma ladeira que pegou a principal, eu disse: dá a minha neta aqui. Coloquei a minha neta nos braços, oh aleluia, segurei ela com as mãos e disse: meu amigo Jesus, eu estou em um carro Voyage placa tal, eu estou no percurso tal, estou passando por um quebra-mola, o destino é o hospital da criança que fica no endereço tal, mas eu quero te pedir uma coisa, meu amigo, tu pode entrar aqui neste carro, porque a Bíblia diz que tu estás à porta e bate. Se eu abrir, tu vai entrar, e se tu entrar, vai ter milagre, como teu filho, como teu servo. Eu abro a porta desse carro e te convido a entrar agora. Eu abri a porta, o carro em movimento, eu abri a porta. Quando eu abri a porta, eu ouvi aquela voz meiga e poderosa, como o bramido de muitas águas, quando disse: eu estou aqui. Quando ele disse: eu estou aqui, eu disse: seja bem-vindo. Fechei a porta do carro e disse: espera só um minuto, já que você está aqui, dê uma ordem agora, por favor. Eu vou liberar uma palavra sobre Laura. Laura, receba a vida. E comecei a citar todos os órgãos internos e externos do corpo dela. Quando eu citei todos eles, eu disse: agora coloca a tua mão sobre mim. A minha visão sobre ela, a minha visão abriu. Eu vi quando a mão desceu, aleluia, estava furada. Colocou a mão sobre a cabeça da minha neta e de repente eu falei: traz ela de volta agora. E a minha neta começou a chorar. Sabe por quê? Jesus ressuscitou ela, Jesus trouxe ela de volta. Olhe para alguém do seu lado, por favor. Olhe para alguém do seu lado, por favor. Pegue na mão dele, pegue na mão dela. Olhe para ele e diga assim: Jesus está aqui, Jesus está aqui. Não fale mais alto, diga: ele chegou, ele chegou, vai te dar vitória. Diga isso para o seu irmão, diga: ele chegou, vai ter manchos terrestres, vai. Eu estava num avião indo para uma conferência do Reinhard Bonk, quando ele estava vivo. Houve um atraso naquele voo de aproximadamente quase 8 horas. Quando saímos do destino para ir para o lugar onde o Reinhard Bonk estava, era aproximadamente 1h da madrugada. Quando o comandante disse assim: senhores passageiros, daqui a 5 minutos vamos pousar no aeroporto tal. Quando ele disse isso, o avião fez assim, começou a cair. Eu nunca vi tanta gente desesperada em um só lugar como eu vi naquela madrugada. Era um Boeing, estava super lotado. E o comandante começou a dizer: senhores passageiros, deu um pane aqui no comando da aeronave e nós estamos caindo, o avião vai cair. E eu quero dizer para vocês que daqui a alguns minutos nós não viveremos mais. Todo mundo começou a chorar, todo mundo começou a gritar dentro do voo. As luzes se apagaram. Eu estava na poltrona 29A, era a janela. As máscaras de despressurização caíram. Todo mundo pegando as máscaras e colocando. Eu baixei a cabeça, curvei as pernas, cruzei o tronco. Peguei na cadeira, lá nos braços. E eu disse assim: meu amigo, eu vou partir agora mesmo. Tenho certeza que eu vou morrer. Passou um filme na minha mente. Comecei a lembrar de
tudo aquilo que eu vivi na presença do Pai. E eu comecei a dizer: Pai, é agora mesmo a minha hora. E começou a me dar um desespero. O espírito da morte se aproximou. Eu comecei a sentir uma coisa esquisita. E agora eu comecei a chorar compulsivamente. E chorando compulsivamente com todos que estavam ali. Eu dei 3 gritos. Na verdade, o primeiro grito foi como se eu estava preso a alguma coisa. E qual foi o grito que eu dei? Eu falei assim: Jesus! A pressão da morte aumentou. Eu dei o segundo grito. E foi aquele grito mais desesperador: Jesus! Só que o terceiro não foi um grito. O terceiro foi um clamor. Aleluia. Eu já estava chorando, já estava em pranto, falando em mistério. E eu disse: Jesus, meu amigo! Quando eu disse Jesus, eu senti nesse ombro o que eu vou falar. Aleluia, é para quem crer. Mas se você crer, amém. Se você não crer, eu não estou nem aí, porque quem tem que crer sou eu que vivi. Aleluia. Eu senti uma mão, a mão dele tocou no meu ombro. Quando aquela mão tocou no meu ombro, aquela voz meio que poderosa, como o bramido de muitas águas, disse: eu estou aqui. E eu disse: já que você está aqui, meu amigo, a palavra diz em Amós capítulo 3, versículo 7: não acontecerá nada com seus servos e profetas sem que primeiro tu revele. E tu não me disse que hoje eu ia partir na queda de um avião. Já que tu estás aqui, meu amigo, a tua palavra diz no Salmo 91, no verso 11: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar e te livrar. Mande esse anjo agora e coloque o avião no lugar. O avião fez assim, ó. Parou. Ele ficou parado. Todo mundo começou a ficar em silêncio. O comandante: senhores passageiros, fazem 26 anos que eu sou piloto. A minha avó é crente da Assembleia de Deus há 56 anos. Ela sempre me falou de um homem chamado Jesus. Eu quero dizer para vocês que, como comandante, todo equipamento do avião, da aeronave, apagou. Deu um pane, passou um ciclone na frente do avião e o avião começou a cair. Mas eu quero dizer para vocês que agora eu estou aceitando Jesus da minha avó. Eu quero pedir uma coisa para vocês: abram as persianas da sua janela. Era 1h30 da madrugada, estava tudo escuro, estava chovendo, estava frio. Ele disse: abram as persianas da sua janela, porque a partir de agora eu estou aceitando Jesus da minha avó, porque ele mandou um anjo para segurar o avião. Quando nós abrimos as persianas, um grande clarão entrou dentro daquele avião, como se fosse um sol reluzente. E quando aquele clarão entrou dentro do avião, as pessoas começaram a ser batizadas como Espírito Santo. Ei, Deus me trouxe aqui nessa tarde para te dizer: vai ter vida para você, vai ter vitória para você, vai ter cura para você, vai ter solução para a sua vida. Tu quer eu só vou pedir que você faça uma coisa agora. Eu não vou descer daqui para colocar a mão sobre sua cabeça. Eu não vou trazer para você uma revelação, apesar de que Deus já trouxe tanta coisa aqui para mim a respeito da vida de algumas pessoas. Mas eu quero que você faça somente uma coisa: eles vão cantar, e enquanto ele canta, você vai fechar os olhos e você vai dizer: Jesus, vem cá, Jesus, vem cá, Jesus, vem cá, Jesus, vem cá, segura na minha mão, Jesus me abraça, Jesus me renova, Jesus me batiza, Jesus me cura, Jesus me liberta. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Começa a receber, começa a receber, começa a receber. Recebe, 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 recebe. Se é um milagre que você precisa, receba. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Clame por ele, clame por ele. Estou em clame por ele, clame por ele, clame por ele, clame por ele. Vem incendiar. Meu amigo,
Meu amigo, aquela mulher tinha perdido o filho, tinha perdido o marido, estava indo sepultar o filho. Você vai entrar na cidade, a morte estava junto com aquele corpo. O menino estava sem vida no caixão. Mas quando você entrou na cidade, a morte teve que recuar. Você pegou aquele menino e devolveu para sua mãe. Meu amigo, Lázaro estava morto há 4 dias. Você estava a 3 dias e meio de distância de Betânia. Você se aproxima de Betânia. A palavra diz que quando você vai na direção do sepulcro. A morte estava tomando conta de muitos que estavam ali. E a tua palavra diz que muitos naquele dia ressuscitaram. Mas você chega de forma específica, dizendo: Lázaro, sai para fora. A morte teve que recuar. Meu amigo, você foi para a casa de Jairo. No caminho da casa de Jairo estava a mulher do fluxo de sangue. Você estancou o sangue dela e ela foi curada. E quando você chegou na casa de Jairo, a multidão estava lá. Você pediu que a multidão saísse. Você entrou no quarto. Você pegou na mão de Talita Cumi e disse: menina, levanta. Você entrou. O milagre de Naum aconteceu fora da cidade ou na cidade. O milagre de Lázaro aconteceu no túmulo. Ah, Jesus, mas o milagre da filha de Jairo aconteceu dentro da casa dele. Significa que tu entrou dentro da casa. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para liberar para a sua vida. Jesus agora está entrando na sua casa. Aquilo que era morte vai receber vida. Aquilo que estava desajustado vai alinhar. Aquilo que era impossível. O nome de Jesus. Feche os seus olhos, não olhe para mim. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. O milagre é seu agora. O milagre é seu agora. Eu não sei que milagre você precisa, mas Ele ressuscitou a minha neta. Eu não sei que milagre você precisa, mas Ele colocou o avião no lugar e não deixou o avião cair naquela madrugada. Eu não sei do que você precisa, mas de uma coisa sei: vai ter milagre. Vai ter milagre. Vai ter milagre. Receba. Receba. Receba, receba, receba. Tua luz receba, receba, receba. Olha Jesus entrando, olha Jesus entrando, olha Jesus curando, olha Jesus restaurando, olha Jesus batizando. Receba, receba, receba. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Levante as mãos. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua. Levante as mãos, levante as mãos. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas. Declare pelas ruas o nome de Jesus. O nome de Jesus. Sobre a escuridão. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família. Sobre sua família. Clame o santo nome Jesus. Segura. Segura. Levante as duas mãos. Levante as duas mãos. Olhe para mim, para você entender o que é que vai acontecer aqui agora. Eu já vou terminar. Levante suas duas mãos. Escute. Palavra liberada. Ela provoca efeito no reino espiritual. A Bíblia diz que um dia todo joelho terá que se dobrar
e toda a língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Escute, 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 escute. Olhe para mim, não feche os olhos, olhe para mim. Eu quero que você entenda o que eu vou falar. Escute. Todos os demônios, todos os espíritos de enfermidade, porque existe a enfermidade física e o espírito de enfermidade, seja ela em que âmbito for, e físico ou espiritual, toda a guerra, todo principado, toda potestade, todos os demônios que atuam na atmosfera governamental, estadual, municipal e territorial, todos os demônios têm que se submeter ao nome que é sobre todo o nome. O nome de Buda não ressuscita. O nome de Padre Cícero não ressuscita. O nome de Maria não ressuscita. O nome de Pedro não ressuscita. O nome do Papa não ressuscita. O nome de Confúcio não ressuscita. Mas o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Nenhum demônio se submete ao nome do Pedro, ao nome da Maria, ao nome do Marcos. Nenhuma bruxaria é destruída no nome do Tiago, no nome da Isabel. Mas toda bruxaria, toda magia, todos os feiticeiros, todos os bruxos tremem e temem diante do nome de Jesus. Escute, se tem alguma bruxaria que foi feita contra a sua vida, se tem alguma magia que foi feita contra a sua família, contra o seu casamento, se tem algum espírito de enfermidade alojando-se no seu corpo, se tem algum mal pairando sobre a sua casa, é agora, não será amanhã, não será daqui a 1 hora, será agora, 4 horas e 44 minutos, será agora, vai ser quebrado, vai ser desfeito, vai ser destruído. Sabe por quê? Porque nós vamos levantar um clamor agora, com um único nome. Você vai pensar no seu problema e você vai dizer Jesus. Você vai pensar nos seus filhos, você vai dizer Jesus. Você vai precisar de uma porta aberta, você vai dizer Jesus. Você vai precisar de uma cura, você vai dizer Jesus. E quando você disser esse nome, se prepare. Eu não sei o que vai acontecer aqui, mas eu quero te pedir uma coisa: não olhe para mim, não abra os olhos, feche os seus olhos agora. Por quê? Porque você vai fechar os olhos, porque se você abrir os olhos, a sua atenção será eu, mas se você fechar os olhos, você vai ver Jesus chegando. Você vai ver Jesus chegando. Ele chegou na casa de Jairo, ele chegou em Betânia, ele chegou em Naú e ele chegou em Brasília. Agora, levante as duas mãos e diga bem alto: Jesus, 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 Jesus. Grite se possível for. Segura aí. Grite se possível for. Grite se possível for. Com toda a sua força, por favor. Não fique de boca fechada. Palavra liberada tem poder no reino espiritual. E agora você vai clamar pelo nome que vai resolver a sua questão. Grite bem alto. Fale bem alto. Como se você está precisando dele. Diga: Jesus, Jesus, Jesus. Vem. Não. Fale. Jesus, 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 Jesus. Clame, peça 10 segundos, somente gritando por ele, somente clamando por ele, somente falando o nome dele. Jesus, Jesus. Olha ele aí. Moça, ele está chegando. Moço, ele está chegando. Mãe, ele está chegando. Esposa, ele chegou. Jesus, 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 Jesus.
Meu Deus, tem pessoas ainda que estão de boca fechada. Será que você não consegue gritar por Jesus? Será que você não consegue abrir a tua boca e gritar bem alto: Jesus, 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 Jesus? Canta sem medo, canta sem medo. Canta sem medo. Que haja um desprendimento na voz de vocês agora. Que haja um desprendimento nas vozes de vocês. E que a adoração chegue até Ele. Que a adoração chegue até Ele. Jesus, 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 Jesus. Receba, 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 receba. Receba o seu milagre. Receba a sua cura. Receba a sua vitória. Agora, agora, agora. Levante a sua mão mais alto que você puder, assim. Levante a sua mão mais alto, mais alto. Mais alto, como se estivesse tocando em Jesus. Diga assim: obrigado, Jesus. Diga: obrigado, Jesus.